espalha pelos seus. Este sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Quero sempre honrar você, meu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Mãe, eu quero honrar você, meu respeito vou lhe dar. Mesmo em momentos em que a gente discordar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Sinto as mãos de Deus. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Sinto as mãos de Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Hoje é um dia especial, hoje comemoramos o Dia das Mães. A você que é mamãe que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, as nossas felicitações e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí a sua família, de maneira especial nesse dia, que Deus abençoe a vida da sua mãe. Vamos iniciar nossa escola dominical lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 18 a 29. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderia dizer, Davi?
pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Esse texto, ele tem uma relação com o que nós vamos estudar nesta manhã, porque Davi não esperava sequer se tornar rei, e Deus o tira do meio das ovelhas, o transforma no grande rei de Israel. Deus lhe dá grandes vitórias, certamente o maior rei militar que Israel já teve, o maior rei guerreiro que Israel já teve. E Deus lhe promete que ele teria sempre um descendente sobre o trono de Israel. Então, Deus mudou a sorte de Davi de tal forma que ele faz essa oração passional, essa oração visceral, para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, agradecer ao Senhor por essa grande dádiva de que a sua família sempre reinaria sobre Israel. Vamos, nesta manhã também, bendizer o nome do nosso Deus, esse Deus que não apenas sustentou a Davi e a sua família, mas é o Deus que sustenta a mim e a sua família hoje. Então, Deus, ele sempre nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar e bendizer o nome do Senhor. Bondoso Pai, te louvamos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de acordarmos nesta manhã e também, ó Deus, de nos debruçarmos sobre a Tua palavra para sermos edificados e fortalecidos. Obrigado, ó Deus, porque assim como Davi, nós podemos dizer: o Senhor tem abençoado o meu lar, o Senhor tem abençoado a minha casa, o Senhor tem feito mais do que poderíamos esperar. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara. Nesta manhã, ó Deus, comemoramos o Dia das Mães. Esse dia é um dia tão especial quando lembramos e celebramos o Dia das Mães. Nós queremos, ó Pai, te louvar pelas nossas mães e também interceder pelas suas vidas, que a graça do Senhor esteja sobre elas, abençoando-as, dando-lhes, ó Deus, sabedoria, dando-lhes força, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre as nossas mães. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus.
A nossa lição nesta manhã está no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, versos 29 a 40. Nos diz a palavra do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os inimigos, ou foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste um voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me, pois, por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela a seu pai, o qual lhe fez segundo o voto proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Senhor ele nos edifique nesta manhã. Bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, que nesta manhã o Senhor possa nos edificar, que o Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Seu Laudimar também chegou aqui conosco, seja bem-vindo, seu Laudimar, Dona Inês, que Deus abençoe também a sua vida. Hoje a nossa lição é a lição de número 12, a graça triunfa sobre as nossas precipitações. Nós vimos no texto base o voto precipitado de Jefté. Jefté foi um dos juízes de Israel, foi um dos grandes juízes de Israel, não foi perfeito, e como vemos, possivelmente o seu maior erro foi ter feito esse voto de maneira
precipitada. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência de sermos precipitados. Se formos olhar, por exemplo, a história de Israel, não apenas Jefté, mas todos os grandes da história de Israel precipitaram. Voltando ao jardim do Éden, olhamos, por exemplo, Eva, quando a serpente disse: olha, quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Ela imediatamente ela comeu, e não apenas comeu, mas deu ao seu marido. Quando Eva lhe deu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, Adão, mesmo sabendo que estava errando, para agradar a sua esposa, precipitadamente ele comeu do fruto. Caim, de maneira precipitada, na emoção, matou o seu irmão Abel. Nós olhamos Davi, quantas precipitações Davi fez. Ele adulterou com Batseba, fez o censo que Deus não havia ordenado que ele não fizesse, que ele não contasse em nenhum censo, contasse os levitas. De maneira precipitada ele fez. Abraão, nós vemos que Deus lhe fez a promessa, e ele e Sara, de maneira precipitada, achando que Deus daria um jeitinho, ou que eles ajudariam a Deus. Sara deu a Agar, que era um costume naquela época. As mulheres que não podiam dar filhos aos seus maridos davam para ele a sua serva, a sua escrava, e o marido tinha um filho com a escrava, e aquele filho era tido como do casal. Então, eles achavam que Deus agiria dessa forma. E em nenhum momento Deus falou que agiria daquela forma. Então, todos os grandes de Israel erraram de maneira precipitada. Paulo, por exemplo, discutiu com Barnabé por causa de João Marcos, e depois ele reconhece que foi precipitado. Então, todos nós, a precipitação, ela faz parte de nós. Acredito que todos nós já tenhamos feito algo de maneira precipitada, de maneira sem refletir. Se não fosse uma característica humana, a Bíblia nos advertiria a respeito disso. Então, todos nós temos a tendência de sermos precipitados. Não apenas Jefté, não vamos aqui crucificar Jefté, ele errou sim, mas todos os grandes de Israel erraram, cometeram um erro semelhante, o erro da precipitação, e nós também estamos sujeitos a este erro todos os dias. E a lição nos fala a respeito de pessoas que vão à igreja e, de certa maneira, aceitam a Cristo, e algum tempo depois elas voltam atrás e voltam àquela vida. E o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, lá na parábola do semeador, de pessoas que até aceitam a Deus, ao Evangelho, com certa alegria, mas quando quando olham os prazeres do mundo, eles voltam atrás. Então, há pessoas que se precipitam não apenas na questão religiosa, em aceitar de maneira precipitada o Evangelho, sem calcular todos os custos, porque se tornar cristão é colocar tudo em segundo plano. E há pessoas também que fazem, eu acredito que todos nós já pecamos nisso, em comprar um produto porque achou bonito, porque gostou, e depois não olhou direito por emoção, e quando vai olhar, não era exatamente aquilo que nós pensávamos ou que nós queríamos. Certa vez eu comprei um tênis, há muitos anos atrás. Eu comprei um tênis bonito, um tênis da Reebok, tênis original. E aquele tênis não durou nada, absolutamente nada. Pensei que aquele tênis duraria anos, aquele tênis durou pouquíssimos meses, pouquíssimos mesmo. Então, todos nós nos precipitamos, precipitação faz parte da nossa vida.
Provérbios, capítulo 19, verso 2, nos diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, a precipitação, ela leva ao pecado. É isso que o texto nos mostra aqui. Então, Jefté não devia ter feito aquele voto, foi de maneira precipitada, e aquele voto o levou ao pecado, levou a cometer um pecado ah, contra Deus. Algo que a gente percebe é que precipitação e inconsequência, elas andam de mãos juntas. Ah, a gente percebe que quando nós somos precipitados, nós somos também automaticamente inconsequentes. Nós queremos tanto algo, que não medimos as consequências. Então, ser precipitado também é ser inconsequente. E a precipitação, ela, ah, ela é ruim para os dois lados. A precipitação é ruim para os dois lados. Por quê? Quando nós falamos algo sem refletir, quando nós falamos algo precipitado, nós nos arrependemos depois. E nós machucamos alguém. Então, a precipitação, ela é ruim para nós que nos precipitamos e é ruim para quem está diante de nós. Porque nós podemos falar algo no ímpeto e machucar alguém. Ou, por exemplo, quando nós compramos algo que de maneira precipitada, quando nós compramos algo por impulso, e depois nos arrependemos, ou depois a gente não consegue pagar aquilo que a gente comprou, isso é ruim para nós e ruim para quem nos vendeu. Então, a precipitação não é bom para ninguém. Não é bom nem para nós, nem para as pessoas que estão próximas a nós. E, sem dúvida, Jefté cometeu um grande erro ao fazer este voto. E o contexto da história de Jefté é, sem dúvida, uma história muito trágica. Jefté foi um homem muito sofrido. Ele é fruto de um adultério. Seu pai traiu a família com uma prostituta, e desse relacionamento nasce Jefté. Então, ele era rejeitado pelos irmãos, era rejeitado pela sua madrasta e era rejeitado também pelo seu povo. Ele era mal visto por todos. Então, Jefté, ele não era, digamos assim, não era benquisto, não era amado por ninguém. Então, ele foi expulso de casa bem cedo pelos seus irmãos. Seus irmãos não queriam dividir a herança com ele. Então, ele foi expulso de casa bem cedo. E a partir do momento que ele foi expulso de casa, ele se juntou a um grupo de homens levianos. O que quer dizer isso, homens levianos? Ele se juntou a um grupo de mercenários. Então, Jefté, ele andava com um grupo de mercenários. E Deus mudou a sorte deste homem. Este que era filho ou fruto de um adultério do seu pai com uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pela sua madrasta, rejeitado pela sociedade, é este homem que Deus chama para libertar o seu povo. Então, Jefté, mesmo tendo sido rejeitado por todos, pela sua família e pela sociedade, é reconhecidamente um homem valente, e é esse homem que Deus chama para libertar o seu povo. Os anciãos de Gileade, não vendo ninguém mais valente do que Gideão, Jefté, se viram a necessidade de chamar Jefté para liderar o povo para a batalha contra os filhos de Amon.
e ele de fato liderou os gileaditas contra os amonitas. E algo que nós podemos ver é que, apesar de tudo isso, apesar de todo o seu sofrimento, apesar de ter sido expulso de casa, ele errou sim ao se juntar a esse grupo de mercenários, esses homens levianos. Ah, a gente percebe que Jefté era, de fato, uma pessoa temente a Deus. Ele temia a Deus. E o fato dele fazer o seu voto, o fato dele votar a Deus, significa que ele de fato temia ao Senhor, ele temia a Deus. Ah, ele venceu a batalha, de fato, era um homem muito valente, ele liderou os gileaditas e venceu a batalha, mas ele cometeu um grandíssimo erro. Ele fez um voto muito infeliz. Como nós lemos na abertura aqui da nossa escola dominical, Jefté, ele prometeu que a primeira pessoa que saísse ao encontro, a primeira pessoa que viesse a ele no momento da vitória da batalha, ele ofereceria essa pessoa em holocaustos a Deus. Ah, Naquela época, um costume do povo judeu, fazer um voto era um hábito, era um costume. Então a gente percebe em vários momentos o povo de Deus, ou pessoas específicas fazendo votos ao Senhor, fazendo votos a Deus. Então era um costume do povo de Deus fazer votos ao Senhor. Só que de maneira alguma, Deus requeria holocaustos humanos. Deus se agradava de sacrifícios humanos. A única vez em que Deus pediu um sacrifício humano foi quando Deus chegou para Abraão e disse: Olha, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, oferece para mim o holocausto. E no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, quando Abraão ia matar a Isaac, Deus impediu que ele o fizesse. E apareceu ali o cordeiro para que ele sacrificasse no lugar de seu filho. Então, Deus não se agrada desse tipo de sacrifícios. Ele pode ter sido influenciado pelas suas más companhias? É bem provável. É bem provável que Jefté, ele tenha sido, embora tenha sido podemos ver, um homem piedoso, é bem provável que ele tenha sido influenciado aí pelas más companhias que estiveram ao seu lado aí por anos. A palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Jefté fez esse voto precipitado. Eu particularmente acredito que a companhia desses homens levianos, que a Bíblia nos chama de homens levianos, acredito que essa companhia fez muito mal também para a vida espiritual de Jefté. E a palavra de Deus, no Salmo 1, nos adverte quanto a isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, as nossas companhias, aonde frequentamos, pode não, influencia certamente nas nossas decisões, ou influencia na nossa vida. Então, Jefté foi negativamente influenciado aí por esses homens. E outro costume da época, e a gente percebe especialmente nos tempos de Davi, porque Davi vivia muito em guerra, que quando alguém saía na batalha e voltava vitorioso, era costume o povo dançar. Era costume o povo celebrar aquela vitória com danças. Uma das razões pelas quais
o rei Saul tinha ciúmes de Davi e procurou matá-lo, era exatamente porque quando eles voltavam da batalha, as mulheres celebravam muito mais a Davi do que o próprio rei Saul. E Saul tentou matar Davi algumas vezes por ciúmes. Mas era costume daquela época o povo celebrar, o povo dançar para celebrar a vitória. Algumas pessoas dizem, ou já ouvi a história de que Jefté, sempre quando Jefté chegava em casa, o seu cachorrinho vinha para ele ah, com alegria recebê-lo. Então ele achou que a, a primeira manifestação, o primeiro a recebê-lo seria o seu cachorrinho, e então ele ofereceria o seu cachorrinho em holocausto. Ah, Esse pensamento não procede, porque Jefté diz que a primeira pessoa que saísse ao seu encontro, ele ofereceria em holocaustos a Deus. Então, o texto deixa bem claro que seria uma pessoa, a pessoa de sua família. Seria alguém de sua família. Não sabemos se seus pais, ou certamente seus pais não estavam vivos, mas imagine sua esposa, ou enfim, sem dúvida foi um voto muito, muito precipitado, o voto de Jefté. E podemos afirmar, sim, que este voto foi um voto pecaminoso. Jefté, ele pecou primeiro em fazer o seu voto e também em cumprir este voto, porque ele assassinou a própria filha. Há algumas pessoas que dizem, interpretando o texto, porque na verdade o texto ele é claro ao afirmar que Jefté ele cumpriu o seu voto. Algumas pessoas interpretam este texto dizendo que a filha de Jefté foi para as montanhas, chorou, porque a grande questão aqui não é a sexualidade. Ela foi chorar a sua virgindade ali, a grande questão não é a sua sexualidade. A grande questão aqui é, ela era responsável pela descendência de Jefté. Então, ela foi para as montanhas porque ela, juntamente com ela, morreria toda a descendência de Jefté. Então, essa é a razão. Não é que ela foi chorar porque não teria relações sexuais. Não, ela foi chorar porque com a sua morte morreria também toda a descendência de Jefté. Então, essa é a grande questão. E alguns estudiosos, e aí tem uma discussão a respeito disso, falam que Jefté não fez o holocausto, não cumpriu o que foi prometido, mas que ela se conservou virgem para o resto da sua vida, ou seja, ela não se casou. Então o voto se consumou, o voto se cumpriu no fato dela não ter se casado. Mas o texto deixa claro, ele cumpriu o voto da maneira como ela, ou da maneira como ele havia prometido, da maneira como ele havia falado. Então, Jefté, o texto bíblico deixa claro que Jefté cumpriu o voto. E ele pecou, primeiro, em fazer o voto, e em segundo, em cumprir o seu voto. Aí você pode perguntar, mas Jefté poderia não ter cumprido o voto. Jefté ele poderia simplesmente ter ignorado. Não funciona bem assim, porque Jefté ele era o líder do povo. E quando ele fez o voto diante do seu exército, quando ele fez o voto diante do povo, se ele não cumpre, ele não teria mais o respeito do povo. Então, ele como cabeça, ele como líder, ele não teria o que nós chamamos hoje de governabilidade. Então, se Jefté não cumprisse o seu voto, não é que
Deus se agradaria ou Deus não se agradaria. A grande questão não é essa. A grande questão aqui em torno do cumprimento do seu voto é: ele fez um voto diante do povo. E quando. E ele era o líder, porque antigamente o juiz ele não era apenas um líder militar. O juiz também era o representante de Deus, ele era ao mesmo tempo um líder militar e ele era também um sacerdote e um profeta. Então, ele era o representante de Deus diante do povo. E se ele faz um voto diante do povo e não cumpre esse voto, ele não teria autoridade espiritual sobre o povo. O povo não respeitaria como um líder espiritual. Então, essa é a grande questão, a razão pela qual Jefté cumpriu seu voto. Deus se agradou? Não, Deus não se agradou. Deus não pediu voto, Deus não pediu sacrifícios humanos e Deus não exigiu que ele cumprisse o seu voto. Mas ele o cumpriu de livre e espontânea vontade, exatamente porque se ele não cumpre o voto, mesmo tendo de maneira precipitada, ele teria perdido a sua liderança sobre o povo. É como, por exemplo, nós compramos algo, nós apalavramos, e no momento percebemos que não era aquilo que a gente queria, mas nós temos que arcar com o erro da nossa precipitação, nós temos que pagar por aquilo que compramos. Então, essa é a razão pela qual Jefté cumpriu o seu voto, porque ele perderia, como líder espiritual do povo, ele perderia a sua autoridade. E o texto nos mostra algumas lições importantes. O que é que nós podemos aprender aí com a história de Jefté? A primeira lição importante que o texto nos mostra é que a graça triunfou sobre a marginalidade de Jefté. A graça triunfou sobre a marginalidade de Jefté. Quem foi Jefté? Fruto de um adultério, filho de uma prostituta, sempre rejeitado pelos seus irmãos, pela sua madrasta, e também rejeitado pelo próprio povo. Então, Jefté, ele sempre foi marginalizado, desde criança. E depois de expulso, Jefté ainda se juntou a um grupo de homens levianos, que nós entendemos que era um grupo de mercenários. Então, até o momento em que Deus chama, até o momento em que Deus escolhe Jefté para ser o libertador, para ser o juiz do seu povo, Jefté, a sua vida foi só desgraça, a sua vida foi só tristeza até aquele momento. Então, até o momento em que Deus o chama para ser líder de Israel, a sua vida era apenas desgraça. E nós vemos aí que a escolha de Deus redimiu a Jefté. A escolha de Deus redimiu a Jefté. Aqueles homens, os seus irmãos, os líderes de Israel, os anciãos de Israel que rejeitavam a ele, tiveram que ir até Jefté para chamá-lo, e mais do que isso, eles teriam que se submeter à autoridade de Jefté. Então, a partir deste momento, a partir do momento em que ele é chamado por Deus, a sua história muda. Todos aqueles que o rejeitavam, todos aqueles que o expulsaram, agora são obrigados a se submeter à autoridade de Jefté. Todos, até aquele momento, queriam esquecer dele. Seus irmãos queriam se esquecer dele. Sua madrasta queria se esquecer dele. Todo o povo queria se esquecer dele.
Então, mas em momento algum, o próprio Deus se esqueceu dele. Também conosco acontece assim. Deus nunca se esquece de nós. Embora algumas pessoas se esqueçam de nós, Deus nunca se esquece. Então, nós nunca estamos esquecidos ou nunca somos esquecidos por Deus. Hebreus capítulo 11, verso 31 nos diz: E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus capítulo 11, verso 32. Então, Jefté, o homem que nasceu de um adultério, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, nesse momento ele é colocado entre os heróis da fé. Ele é colocado entre os profetas de Deus, ele é colocado entre os grandes homens de Deus. Deus redimiu não apenas a vida, mas Deus redimiu a história de Jefté. Em momento algum, Jefté passou despercebido aos olhos de Deus. Então, podemos ser esquecidos por qualquer pessoa, mas Deus nunca se esquece de nós. O próprio Davi dizia: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Então, ainda que os nossos pais, são pessoas que dariam suas vidas por nós, se esqueçam de nós, Deus nunca, jamais, em momento algum, se esqueceria ou esquecerá de nós. Outra lição importante que esse texto nos mostra é que a graça triunfou sobre as escolhas erradas de Jefté. Então, não estamos aqui em momento algum atenuando os erros dele. Ele errou e errou muito. Primeiro, quando foi expulso de casa, ele se juntou a este grupo de homens levianos, a esse grupo de mercenários. Ele não devia ter feito isso, ele errou. Quando foi chamado por Deus para libertar o seu povo, ele não deveria ter feito aquele voto. Deus não exigiu o voto dele, foi algo voluntário. Então, Jefté, ele errou, e errou muito durante a sua vida. Provérbios capítulo 20, verso 25, nos diz: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, fazer um voto era um costume? Sim. Deus exigia votos? De maneira alguma. Deus nunca exigiu votos. Mas Deus sempre exigiu que, quando uma pessoa fizesse um voto, ela cumprisse. Eclesiastes capítulo 5, versos 2 a 5, nos diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, Deus, ele não exige que nós façamos votos, mas Deus exige que nós cumpramos. Mas o voto de Jefté foi um voto leviano. Deus não exige sacrifícios humanos. De fato, Deus não exige sacrifícios humanos. E como falamos antes, Jefté, isso é a minha visão, minha interpretação do texto. Jefté, ele não cumpriu o seu voto por causa de Deus, mas por causa do povo, por causa da sua liderança. Então ele perderia a sua liderança se não cumprisse seu voto. Deus se agradou do voto de Jefté? Deus não se agradou a partir do momento que ele fez o voto, e Deus não se agradou do momento em que ele cumpriu o seu voto. Porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Ele errou duplamente,
mas ele cumpriu o seu voto por causa da, entre aspas, poderíamos chamar aí, governabilidade. Jefté era um líder militar, mas também era um líder espiritual. E como líder espiritual, ele perderia toda a sua autoridade diante do povo se ele não cumprisse um voto que ele fez a Deus diante do povo. Juízes capítulo 11, verso 39, nos mostra que ele de fato cumpriu o voto. Nos diz o texto: Jefté entregou a sua filha em sacrifício ao fim dos 2 meses, tornou ela seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Então, o texto, embora alguns estudiosos digam que, como falamos antes, ele não cumpriu o voto, mas ela apenas não se casou. Não, Jefté ele cumpriu o voto. Ele disse que a primeira pessoa que o recebesse depois da vitória, ele ofereceria em holocausto a Deus. E o texto de Juízes, capítulo 11, verso 39, deixa claro, Jefté cumpriu o voto. O fato do versículo anterior dizer que ela não conheceu o homem, ela não se casou, alguns pegam essa parte do texto para dizer que ele não cumpriu o voto e ela simplesmente não se casou. Não, ele cumpriu o seu voto, ele ofereceu a sua filha em holocausto. Este voto precipitado deixou a sua família sem descendência. Esse voto precipitado encerrou a sua família. A partir daquele momento, a família de Jefté se encerrou com ele. O texto deixa claro que ele não tinha nem filhos, nem filhas, além dessa filha que ele queria oferecer em holocausto. Ele não tinha outros filhos. Então, o voto precipitado fez com que se encerrasse a família de Jefté. Com a sua morte, morreu também a sua família. Só que Deus redimiu a história de Jefté. Entrou para a história o seu voto precipitado? Sim, entrou para a história o seu voto precipitado. Entrou para a história o fato dele ter oferecido a sua filha em holocausto? Sim, entrou para a história. Mas Jefté ele ficou mais conhecido pelos seus atos heróicos do que pelo seu grande erro. Então, Deus redimiu também a sua história. Deus redimiu também a sua biografia. Ele foi colocado junto aos heróis da fé. O seu nome entrou ou foi colocado junto com os homens, com grandes homens de Deus. Mas não podemos nos iludir. Ele sofreu muito. Sofreu muito por causa da sua precipitação, por causa do seu erro. Então, a sua história não ficou marcada principalmente pelo seu erro, mas pelos seus atos heróicos. Então, Deus redimiu a história, Deus redimiu a biografia de Jefté. Então, ele é um grande exemplo do poder transformador de Deus. Um homem que tinha tudo para morrer esquecido. Porque Jefté não é apenas não é o primeiro, certamente não foi o primeiro, mas filho de adultério, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, é esse homem que Deus chama para liderar o seu povo. Então, Deus não olha para os nossos erros do passado. Na verdade, os nossos erros do passado foram lançados sobre Cristo. Os nossos erros, os nossos pecados foram pagos na cruz por Cristo Jesus. Então, o próprio Davi, ele disse certa vez que nós, seres humanos, nós julgamos mais do que Deus. Nós somos muito mais impetuosos do que Deus. Quando ele fez o censo e, de repente, ele colocou naquele censo também os levitas, coisa que não devia fazer, naquele momento precipitado, no momento de orgulho, ele contou também os levitas. O país estava numa grande prosperidade e
e seu coração se orgulhou de tal maneira que ele mandou fazer um censo de todo Israel, contando também os levitas. Mas os levitas não eram contados, porque eles não podiam sair à guerra. Então Deus diz a ele: olha, escolhe o castigo. E ele diz: olha, não caia eu nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. Deus é muito mais misericordioso do que nós. E Deus, ele redimiu a Jefté, Deus redimiu também a sua história. Então Jefté é um grande exemplo do poder transformador da graça de Deus. Então Deus, embora tenhamos errado no nosso passado, Deus, ele nos aceita quando nós voltamos para Ele com o nosso coração sincero, quando nós voltamos para Ele em fé. Deus, ele não nos rejeita por causa do nosso passado. Quando nós voltamos para Ele com o nosso coração sincero, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele, ele nos aceita. Temos aí a conclusão da nossa lição. A vida de Jefté é um exemplo de que Deus usa nossas más escolhas e as decisões equivocadas do passado para nos ensinar sobre a nossa fragilidade e a necessidade de estarmos atentos à sua voz. Não devemos confiar em nossos próprios recursos e em nossas próprias ideias. Falhamos porque somos pecadores. Então, devemos colocar todas as nossas escolhas debaixo da graça triunfante do Senhor, a fim de que, mesmo em nossas más decisões, sejamos poupados de nossa própria desventura. Ninguém está isento de errar. E todos nós erramos. Todos, absolutamente todos nós erramos, porque somos pecadores. Porque o pecado, ele nos influencia. Então, todos nós erramos. Mas o que fazer quando nós erramos? Voltamos para Deus. Nós devemos nos voltar para Deus com arrependimento, devemos nos voltar para Deus, porque Ele muda a nossa história. Ele tem o poder de transformar a nossa vida, assim como Ele fez com este grande homem, com este juiz. Jefté não era ninguém, e Deus o transformou em um dos maiores homens da Bíblia. Deus se transformou num líder do seu povo. Aquele que era rejeitado pela sua família, pelo seu povo, agora é o líder de todos eles. A aplicação da nossa lição. Aí pense aí nas decisões erradas que você tomou em sua vida. Reflita de que modo Deus as transformou em ensino para você. Reveja agora algumas de suas decisões no presente. Pondere tudo diante do Senhor e confie em seu direcionamento e discernimento espiritual. A graça do Senhor triunfa sobre todas as nossas decisões. Uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas vêm a conversar comigo, lamentando de erros do passado, e uma coisa que eu sempre digo é: o passado nós não mudamos. A única coisa que nós podemos fazer com o passado é aprender com ele. E é isso que a aplicação da nossa revista nos diz. Nós devemos olhar para o passado e tirar lições preciosas. Nós não podemos mudar o passado, nós podemos mudar a partir de agora, a partir do presente. Então, o passado, nós tiramos lições, colocamos nas mãos de Deus e deixamos nas mãos de Deus. E pedimos a Ele que tenhamos sabedoria para tomar decisões melhores. Então, é o Espírito Santo de Deus que ilumina nossas mentes para que nós possamos tomar as decisões corretas. É por isso que os grandes homens de Deus do passado, antes de tomar alguma decisão, eles oravam. Temos, por exemplo, um dos grandes erros de Josué foi quando eles estavam entrando na Terra Prometida.
um grupo de homens veio até ele e dizendo: olha, nós viemos de uma terra distante e nós queremos fazer aliança com vocês. E o texto deixa claro: o erro de Josué foi não ter orado, não ter consultado a Deus. Então, que nós possamos buscar a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos orar mais, que possamos buscar mais a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, é fato que somos precipitados, é fato, ó Deus, que tomamos decisões erradas nas nossas vidas, mas o que podemos fazer é simplesmente aprender com os nossos erros do passado. Obrigado porque o Senhor não nos rejeita pelos nossos erros do passado. Obrigado, ó Deus, porque assim como o Senhor fez com Jefté, o Senhor nos resgata, o Senhor nos redime, apesar de não merecermos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para tomarmos decisões melhores. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para que as nossas escolhas e as nossas decisões não sejam baseadas no nosso coração pecaminoso, mas na perfeita vontade do Senhor. Mais uma vez, ó Deus, oramos pela vida das nossas mães, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando ricamente a cada uma delas. Nós te adoramos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Mais uma vez agradecemos a todos que estão conosco nesta manhã. Valdirene, um grande abraço para você, Valdirene. Fabrício também esteve conosco aqui nesta manhã. O Ronaldo também, Deus abençoe sua vida. Lucinéia, Lair Comper, grande amigo. Dona Ilma Estrelo, muito obrigado também. Diego, minha esposa Mônia, seu Laudimar. Gilson também está conosco nessa manhã. Márcio, enfim, a todos os irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã, que Deus abençoe ricamente aí a sua vida. E muitos de nós não têm a oportunidade de dar um abraço na mãe nesse dia, mas estamos aí em quarentena, enfim, mesmo que moremos aí na mesma cidade, eu moro a mais de 1.000 quilômetros da minha mãe, mas não deixe de pelo menos de ligar para sua mãe, de transmitir a ela um grande abraço, de transmitir todo o seu amor, todo o seu carinho por ela. Então, valorize a vida da sua mãe, que transforme esse dia num dia alegre, num dia memorável aí para ela. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, e para você que é mamãe, um feliz Dia das Mães aí para você. Deus te abençoe.